Tô de volta, quero convidar você para participar comigo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Que imagem é essa hoje? E aí eu vou te dar uma outra dica que certamente você está relacionado a anjo, está relacionado a um anjo que traz boas notícias, mas não é para você falar o nome do anjo, é para falar o que é a cena, que imagem é essa. Então, a terceira dica é essa aqui, olha, nesse momento nasceu o canto Magnificat. Sabe aquele cântico de Nossa Senhora? Que momento que foi esse? Que imagem é essa? Liga para cá, 19 3871 9620 para participar comigo nesse dia tão especial de São Miguel, de São Gabriel e de São Rafael. Olha só, estou aguardando aqui porque no final do programa eu vou fazer o sorteio, ligar para sua casa e aí nós vamos rezar juntos pedindo a força e a poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo sobre a sua vida. Eu já dei as boas-vindas aqui, mas eu quero novamente falar da nossa nova sócia. E se você quer ser sócio, é só ligar para cá no nosso telefone 19 3871 9620. Quero agradecer imensamente aqui a Maria da Conceição Ferreira Tales de Souza, de Feira de Santana, na Bahia. Maria da Conceição, muito bem-vinda aqui na Associação do Senhor Jesus. Bem-vinda aqui à Rede Século XXI. Maria da Conceição Ferreira Tales de Souza. Deus te abençoe, bem-vinda. E você vai aqui para diante do nosso altar. Tem o nosso altar voltou com novidades aqui, olha. Vou colocar você aqui diante do nosso altar, juntinho de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os três santos arcanjos aqui para interceder por você, para trazer boas notícias, para São Gabriel interceder por você, para trazer boas notícias para a sua vida, para São Rafael interceder por você, para trazer a graça da cura, porque ele é o anjo da cura, e para que São Miguel Arcanjo interceda por você no combate espiritual para que você saia vencedor nas lutas aí do dia a dia, sobretudo para vencer as tentações. Os anjos do Senhor existem e eles estão ao nosso lado para nos ajudar, para combatermos o bom combate, para a gente vencer as tentações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre tentação, sobre essa grande luta que nós temos que travar todos os dias. Vou falar para você daqui a pouquinho. Nós vamos assistir uma passagem do Evangelho que vai nos ajudar a meditar sobre a necessidade de ter armas espirituais para lutar todos os dias contra as tentações. Acompanhe comigo. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. A
Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Retire-se, Satanás! Retire-se! Porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Há pouco eu estava falando para você sobre as armas espirituais que nós precisamos ter para enfrentar o demônio, as tentações, o pecado e até lutar contra nós mesmos, porque são 3 os grandes inimigos contra os quais nós temos que lutar todos os dias: o demônio, o pecado e as nossas paixões. Pode ser enumerado assim: lutar em primeiro lugar contra nós mesmos, contra as nossas paixões, lutar contra a tentação do pecado e lutar contra o diabo. Para lutar contra esses 3 grandes inimigos, mas não se assuste, você está falando que nós mesmos somos nossos inimigos? Sim. Os santos sempre dizem assim, que no combate espiritual a gente precisa lutar contra nós mesmos, contra a nossa inclinação para o pecado, a nossa concupiscência manchada aqui, a nossa vida manchada por causa do pecado original. E aí a gente precisa lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades, para submeter então a nossa vontade à divina vontade, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, depois lutar contra o pecado e lutar contra o demônio. Primeira estratégia para você vencer o demônio. Falo para você então de uma prática espiritual fundamental. Qual é essa prática espiritual? O jejum. O jejum é uma prática espiritual tão necessária para a nossa vida, e não pense você que caiu de moda, que é coisa do passado, nada disso. O jejum é uma prática espiritual fundamental para vencermos o demônio, vencermos o pecado, vencermos a tentação e vencermos a nós mesmos. Como eu já dizia anteriormente, é que o jejum serve para enfraquecer um pouco o corpo, para fortalecer o espírito. Então ele é necessário, é preciso jejuar. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois foi tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo diz, olha, ele estava sentindo fome, então ele diz, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus diz uma outra coisa. Primeiro eu falei do combate, do jejum necessário para o combate espiritual. Aí Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, a palavra de Deus é aqui a segunda arma fundamental para a sua vida cristã, para você ser um vencedor. Então eu comecei dizendo, é preciso do jejum. É preciso da palavra de Deus no centro da sua vida. Ela é a verdade, a palavra da verdade para a sua vida. E depois é preciso oração. Lembra que o diabo disse assim, olha, eu te dou tudo isso aqui, olha, todas essas riquezas, tentando seduzi-lo pelas coisas mundanas, pelas paixões mundanas, pelo poder. Eu te dou todas essas coisas se prostrado me adorares. Se me adorar, se prostrar diante de mim para me adorar. E aí Jesus responde, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E aí quer dizer, você vence o demônio quando a sua vida está centrada
em Jesus, está centrada em Deus e pela adoração. Prostrar-se diante do Senhor demonstra que nós queremos nos submeter à sua santa vontade. Adoramos o Senhor, colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Isso é fundamental. Mas veja, todas essas coisas, elas não podem soar para nós ou ser para nós somente uma atitude que nós tomamos diante de uma dificuldade e depois nos esquecemos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você vai estar passando por uma grande dificuldade, ou de doença, ou de desemprego, ou de qualquer que seja a situação difícil. Aí você diz assim, eu vou começar a fazer um jejum para que eu consiga tal coisa. Não, não é para isso. O jejum é para que você entre numa intimidade com Deus, enfraquecendo um pouco o corpo para fortalecer o espírito que te prepara então para o combate espiritual. E aí diz assim, olha, eu estou vivendo uma situação difícil aqui na minha casa, então eu vou decorar algumas passagens da Escritura e mais ainda, vou começar a recitá-las para todos os lados. Tem o seu valor? Tem, mas não é palavra mágica. É preciso que a palavra esteja no centro da vida, no centro do coração, tomando conta inteiramente da nossa vida e do nosso coração. Eu gosto sempre de dizer isso, o diabo, porque antes de ser o diabo, a antiga serpente, o dragão, o Satanás, ele estava junto de Deus. Então conhece aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus, porém não se submete à vontade de Deus. E como tal, recita os textos da Sagrada Escritura para Jesus, fala dos textos da Sagrada Escritura. E no entanto, continua sendo o mesmo diabo de sempre, porque não deixou que a palavra de Deus ocupasse o centro da sua vida, nem muito menos quer se submeter à vontade de Deus. Então a palavra de Deus não é um amuleto, e nem muito menos para ficar aberta lá em cima da sua estante para juntar pó. Não, é para que ela seja o centro da sua vida, para que você, ao ouvir a palavra, ao meditar a palavra, ela tem que se tornar vida para você viver segundo a vontade de Deus. E depois a oração. Tem gente que terceiriza a oração, e aqui não estou anulando o valor da oração de intercessão, mas a pessoa terceiriza tanto a oração que sempre está pedindo para que o outro reze. Reza por mim, mas ela mesma não se coloca diante de Deus em oração. É válida a oração de intercessão? Sem dúvida alguma. Quando a gente reza pelos outros, coloca-os diante de Deus, é muito válida, mas é preciso também ter uma relação de intimidade com Deus através da vida de oração. É preciso orar e orar sempre. É preciso se colocar em oração. Mas, sobretudo, a adoração. Com a adoração, nós conseguimos vencer o nosso orgulho. Com a adoração, nós conseguimos vencer a idolatria. Com a adoração, nós nos tornamos fortes. Portanto, são os conselhos fundamentais para que você cresça na vontade de Deus, para que você vença o inimigo, para que você celebre a vitória. Daqui a pouquinho vou falar para você de mais coisas ainda a respeito dos santos anjos, dos santos arcanjos, e falar aqui, o livro do Apocalipse está cheio de passagens que fala a respeito dos combates travados entre os anjos e a força do mal, o anjo e o dragão, e eu vou falar para você de algumas passagens que vai te levar a entender da necessidade de pedir sempre a proteção de São Miguel, de São Gabriel e de São Rafael. Quero agradecer aqui os nossos irmãos e irmãs que estão participando comigo pelo nosso telefone 1938719620, que é o telefone que você pode mandar para cá os seus pedidos de oração. Obrigado, o Manuel Antônio Oliveira de Campinas, que está pedindo aqui pelas dores que está sentindo no seu corpo, e eu coloco aqui diante de Nossa Senhora e dos Santos Arcanjos, o Antônio Ferreira de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a Hermínia Beirão Chaves de Campanário, Minas Gerais, a Severina Paula Gomes da Silva de Limeira, em São Paulo, a Euzia Aparecida Marcicano de Ibiúna, a Vilma Aparecida da Silva Santos da cidade de Limeira, também a Luzmar de Oliveira Ferreira de Piraúba, Minas Gerais, a Marlene de Sena Araújo de Bonito de Minas, em Minas Gerais, obrigado pela sua participação, a Rosimeire Montanher Martins de Campinas, obrigado a Maristela Rigoni Gonçalves de Araruana, no Rio de Janeiro, e estou esperando você que vai ligar para cá para deixar
a sua intenção para participar comigo. Olha, eu quero fazer um pedido para você. Olhando bem para você agora, você sabe da importância desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Eu sei que você sabe. Muita gente que acompanha a Rede Século XXI já recebeu bênção, já recebeu cura, já recebeu milagres. Famílias foram transformadas graças à evangelização feita pela Rede Século XXI. Mas sabe como essa evangelização é feita? Através da sua contribuição. Quando você, sócio fiel, contribui com esta obra. Então a sua contribuição mensal é importantíssima. Mas também quero pedir a você, que ainda não é sócio, que ligue para cá no 19 3871 9620 para começar a fazer parte desta obra de evangelização. Vem fazer parte da família da Associação do Senhor Jesus. Tem uma frase do Papa Francisco muito bonita que nos faz pensar em tudo o que fazemos aqui na Associação do Senhor Jesus. O serviço de Deus se realiza na oração e na adoração, no anúncio do Evangelho e no testemunho da caridade. Aqui, todos estamos a serviço dele. E porque somos dele, nós nos unimos ao seu serviço para arrecadar todo o necessário para anunciar o Evangelho. Porque é somente através da sua participação, daqui, da unidade, da união das nossas forças, da sua participação, da sua oração e da sua contribuição, é que conseguimos fazer a palavra de Deus se espalhar por todo esse nosso Brasil. Então eu quero estender a mão para pedir a você que ligue para cá hoje, para se tornar sócio. Seja um sócio evangelizador. 19 3871 9620. E você que já é sócio, eu peço a sua fidelidade. Nós precisamos da sua ajuda. Estou esperando você ligar para cá. 19 3871 9620 para começar a fazer parte desta obra de evangelização. Vou para o intervalo, já já eu volto.